A gente viu como que a gente pode utilizar uma ferramenta online para deixar nossa aula mais dinâmica e ao mesmo tempo trabalhar essa questão do pensamento crítico dos nossos alunos. Hey Teachers! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema do episódio de hoje é: como trabalhar o pensamento crítico em sala de aula aumenta o interesse dos seus alunos. Bom, muito se fala sobre trabalhar o pensamento crítico em sala de aula. E não é para menos. Isso acontece porque o pensamento crítico é uma das 10 competências gerais da BNCC que o Ministério da Educação compreende como itens indispensáveis para a formação e desenvolvimento daqueles alunos como cidadãos. Então, quando nós trabalhamos o pensamento crítico em sala de aula, além de nós estarmos atendendo uma das exigências da BNCC, nós também estamos desenvolvendo a capacidade dos nossos alunos pensarem de uma forma mais clara e também de analisar o mundo ao seu redor. O pensamento crítico ajuda eles na autonomia do aprendizado, fazendo com que eles reflitam e consigam chegar nas suas próprias conclusões. Então, quando o aluno aprende dessa forma, a quantidade e a qualidade do conteúdo que ele absorve é muito maior quando nós comparamos com uma metodologia tradicional. Isso acontece porque na metodologia tradicional, geralmente o aluno é apenas um receptor do conteúdo. Então, o professor, ele é detentor de todo o conteúdo e apenas transmite aquilo para o aluno que não tem uma liberdade para expor as suas opiniões, uma liberdade para refletir em cima daquilo. Então, o aluno ele acaba recebendo aquele conteúdo que muitas vezes pode conter a visão, a perspectiva daquele professor que transmitiu o conteúdo a ele. O aluno ele é apenas passivo nessa metodologia tradicional. Então, quando a gente traz para ele essa questão do pensamento crítico em sala de aula, permitindo que ele pense sobre o conteúdo, que ele reflita sobre aquilo, que ele tire suas próprias conclusões, o aluno ele passa a ser ativo nesse processo de aprendizagem. Então, o conteúdo vai se tornar muito mais relevante para esse aluno que está tendo essa oportunidade de criar as suas próprias conclusões, de refletir em cima daquele tema. Porém, quando a gente fala de pensamento crítico, muitas pessoas pensam que significa que os alunos vão argumentar ou criticar outras pessoas, e não é isso. O pensamento crítico é sobre ajudar o nosso aluno a desenvolver o raciocínio dele, e dessa forma ele também respeitar a opinião dos colegas. Mas atenção! Isso não quer dizer que você deve sobrecarregar a sua aula com muitos debates ou focar a aula somente nesses debates. Se os seus alunos sentirem que a sua aula é só sobre debates infinitos, debates eternos, isso vai acabar deixando eles muito cansados, isso vai acabar fazendo com que eles queiram se esquivar da sua aula, vai virar uma coisa cansativa. Então, uma atividade que era para ser produtiva, que era para ser interessante, vai acabar se tornando monótona para seus alunos se você fizer isso em excesso na sua aula. Então, por isso, é necessário a gente prestar bastante atenção para manter o equilíbrio da nossa aula e também alternar entre as atividades que vão possuir essa questão de trabalhar o pensamento crítico. Então, isso deixa claro que deve existir um planejamento dessa aula e durante esse planejamento que a gente vai conseguir identificar em qual lugar, durante qual parte da explicação, nós vamos conseguir inserir essa parte de trabalhar o pensamento crítico dos nossos alunos. Então, não é uma coisa que deve ser improvisada, que deve ser feita de qualquer forma, exige um planejamento para nós conseguirmos trabalhar isso da forma adequada e sim conseguir desenvolver essa capacidade dos nossos alunos. Outra coisa, enquanto nós estamos fazendo esse planejamento e pensando em qual parte nós vamos conseguir inserir
essa atividade relacionada ao pensamento crítico, nós também temos que lembrar que quanto mais criativa for a atividade que a gente está planejando para eles, mais chances a gente vai ter de ter os nossos alunos envolvidos e participativos nas nossas aulas. Por isso, vale lembrar que ter um pensamento crítico não é acumular uma quantidade imensa, uma quantidade enorme de informações, mas sim utilizar essas informações que eles estão vendo, que eles estão aprendendo, para traçar soluções, para criar suas próprias expectativas, criar suas próprias opiniões. Sendo assim, trabalhar o pensamento crítico em nossas aulas é fundamental quando nós estamos buscando aquele interesse do nosso aluno nas nossas aulas, porque com o pensamento crítico nós vamos estar aproximando a realidade do aluno, aquelas opiniões que ele tem da nossa matéria. Então aquilo vai se tornar uma coisa muito mais relevante para os nossos alunos. Dessa forma, a gente vai conseguir ter o interesse dos nossos alunos durante a nossa aula. Para você ter uma ideia de como funciona a gente inserir na nossa aula esse momento, essa atividade para trabalhar o pensamento crítico do aluno, eu conheci um professor que ele era da matéria de História, mas ele também ensinava Filosofia e Sociologia numa escola particular. E ele costumava fazer com seus alunos algumas atividades, como debates, ou então durante as leituras que a apostila ou que o livro sugeria, ele costumava reunir os seus alunos para fazer uma resenha crítica sobre aquele texto, o que eles acreditavam sobre aquele texto, quais eram as opiniões que eles tinham formado após aquela leitura. Então, o professor ele sempre fazia esse planejamento antes da aula dele. Ele verificava quais seriam os assuntos que seriam trabalhados durante a aula dele, se a apostila sugerisse algum texto ou algum outro conteúdo complementar. O professor já planejava isso durante a aula e depois que ele verificava quais seriam esses conteúdos que ele trabalharia durante aquele dia, então ele encontrava oportunidades de incluir atividades que fizessem com que os alunos dele trabalhassem essa parte do pensamento crítico. E assim ele fazia, ele conseguia fazer os debates com os alunos dele. Às vezes ele levava os alunos para fazer os debates ao ar livre, então ele programava de fazer aquela aula no pátio ou programava de fazer aquela aula na quadra. Às vezes ele fazia aquele debate em sala de aula mesmo, ele colocava os alunos sentados em círculos e pedia a opinião dos alunos dele. Perguntava o que os alunos dele achavam a respeito daquele assunto, por que os alunos dele tinham criado aquela opinião sobre aquele determinado assunto. E tudo isso ele fazia de uma forma muito ordeira. Então ele combinava com os alunos dele antes quais seriam as regras desse debate, como que eles colocariam as suas próprias opiniões, deixando bem claro que eles não poderiam ofender a opinião ou a crença de outro colega, eles deviam basear as suas argumentações em fatos. Então, por isso, o professor costumava trazer aquela parte que a apostila sugeria como conteúdo complementar, o professor trazia, mesmo que fosse um vídeo, um filme, que fosse uma leitura, uma música, o professor sempre buscava trazer a maior quantidade de fatos possíveis para dentro de sala de aula, porque assim os alunos teriam como trabalhar em cima dos fatos e criar suas próprias opiniões e conclusões. Então, na hora do debate, ficava muito mais fácil dos alunos conseguirem argumentar nas suas próprias palavras, conseguiam se expressar com muito mais facilidade. E também com relação aos textos, como eu já citei aqui, que o professor gostava de trabalhar essas resenhas, então muitas vezes o professor pedia que os alunos, após terminarem essa leitura, esse texto que era sugerido pela apostila, então o professor pedia que os alunos fizessem essa resenha com a sua opinião crítica sobre aquele assunto, e depois que ele fazia a leitura dessas resenhas, ele chamava alguns alunos específicos para vir falar um pouco mais sobre a opinião que eles tiveram com base naquele tema. Então, os alunos tinham a oportunidade de escutar a opinião de outros alunos, escutar um pouco mais sobre a crença de outros alunos. Isso foi uma coisa interessante porque aos poucos os alunos eles foram se identificando uns com os outros. Então eles começaram a pensar mais sobre esse coletivo, eles começaram a se aproximar mais uns dos outros,
porque no fundo eles estavam conhecendo um pouquinho mais sobre cada um dos seus colegas. Então aquilo, além de trabalhar essa questão do pensamento crítico, também ajudou na união daquela turma. É muito importante quando a gente trabalha essa questão do pensamento crítico, porque a gente consegue fazer os nossos alunos, eles não ficarem presos a somente uma visão de mundo, né? Ele não fica apenas com aquela perspectiva. Quando os outros alunos também fornecem suas próprias perspectivas, então os outros alunos conseguem ter uma visão geral do assunto, eles conseguem talvez pensar em coisas que não teria sido possível se apenas eles tivessem feito uma leitura e tivessem partido para outro exercício, tivessem partido para outra matéria. Então é muito importante essa questão de trabalharmos o pensamento crítico, mas de forma organizada. Então é necessário ter essa conversa com os alunos, assim como esse professor que eu citei fazia. Ele conversava com os alunos, ele fazia um acordo com eles, explicava como ia funcionar, qual que era o real objetivo deles estarem fazendo aquele debate, que como eles deveriam respeitar as opiniões dos colegas, porque afinal nós somos de culturas diferentes, nós tivemos uma criação diferente, até mesmo do professor para os alunos eram de gerações diferentes. Então tudo isso é necessário a gente levar em conta e deixar sempre claro para os nossos alunos qual é o real objetivo daquilo, que na realidade é eles construírem suas próprias opiniões com base em fatos, com base nas evidências. Então eles conseguem ter esse aprendizado ativo, fazendo com que a matéria seja muito mais absorvida do que seria com uma metodologia tradicional. Porém, muitos professores têm medo de executar esse tipo de atividade com relação a pensamento crítico em sala de aula, porque eles têm medo de perder o controle da sua turma e acabar gerando conflito entre os colegas ali daquela sala. Mas como a gente já viu, quando a gente estabelece regras, estabelece os limites, a gente explica para os alunos quais são os reais objetivos deles estarem trabalhando naquela atividade, os nossos alunos eles começam a se familiarizar com aquela estrutura, eles começam a respeitar aquilo porque eles sabem qual é o objetivo daquela atividade. E conforme nós vamos colocando em prática, conforme a gente cria uma rotina, conforme a gente vai trabalhando aquilo em sala de aula, os nossos alunos começam a se acostumar com essa estrutura e começam a entender como que funciona essa parte tanto deles falarem, como deles ouvirem, como deles traçarem as suas próprias decisões, traçarem as suas próprias conclusões com base naquilo que está sendo apresentado para eles. Por isso, é necessário que a gente comece a colocar em prática para conseguir esse respeito e essa participação, esse envolvimento dos nossos alunos. Porém, estimular um pensamento crítico não é apenas jogar um tema aleatório para os nossos alunos debaterem. Precisa existir uma organização por trás dessa atividade. Outra coisa importante da gente falar é que o debate ele não é a única forma de trabalharmos o pensamento crítico dos nossos alunos. Existem outras atividades que nós vamos ver mais para frente que também nos ajudam a trabalhar essa questão do pensamento crítico dos nossos alunos. E é extremamente importante que façamos esse revezamento das atividades. Porque se nós fizermos uma sobrecarga, se a gente colocar um excesso dessas atividades de desenvolver, de estimular o pensamento crítico, a gente pode ter o resultado que a gente não quer, que é afastar o nosso aluno, é fazer com que ele perca o interesse por aquilo ser uma atividade muito maçante. Então, por isso é bom a gente tomar cuidado com a quantidade de atividades que a gente passa para os nossos alunos e também fazer um revezamento entre as atividades. Então, a gente também incluir as atividades de outras modalidades que vão desenvolver outros tipos de habilidade com o aluno dentro de sala de aula. Para você ver como existem várias formas de trabalharmos essa competência dentro de sala de aula, um exemplo bem simples que a gente pode começar a utilizar agora mesmo nas nossas aulas é começar a fazer mais perguntas para os nossos alunos. Então, quando nós estivermos explicando alguma matéria, quando a gente tiver finalizado essa explicação, a gente pode perguntar para eles o porquê. Por que que isso acontece dessa forma? Por que que você acha que foi decidido fazer isso dessa forma? Quando a gente faz essa pergunta de porquê para os nossos alunos, a gente faz esse momento que o aluno tem que parar e refletir naquilo que ele está aprendendo. Então, quando a gente faz essa pergunta, o nosso aluno vai ter que parar e processar, ele vai ter que raciocinar para ele chegar numa conclusão do porquê aquilo acontece.
Então, quando a gente tiver isso em mente, a gente vai conseguir trabalhar bem mais o pensamento crítico em nossas aulas. E é uma coisa simples que a gente pode começar a colocar em prática agora mesmo. Por isso, volto a dizer, durante o planejamento de aula, verifique quais oportunidades você vai ter para fazer essas perguntas aos seus alunos. Às vezes isso pode acontecer numa leitura, pode acontecer numa atividade prevista pela apostila, pode acontecer em uma explicação, pode acontecer até mesmo naquela revisão do assunto que você está fazendo com seus alunos. Então, quando você tem essa visão geral de como vai acontecer, de como vai ser o andamento da sua aula, então você consegue saber o momento certo para inserir esse tipo de atividade que vai desenvolver o pensamento crítico dos seus alunos. Então agora a gente vai ver um passo a passo de como você pode começar a desenvolver o pensamento crítico com seus alunos em sala de aula. Aqui eu listei 6 passos que podem te ajudar a começar a colocar em prática essa questão de trabalhar o pensamento crítico com seus alunos. E o primeiro passo é fazer perguntas. Durante o seu planejamento de aula, identifique o momento correto que você vai conseguir inserir essas perguntas. O tipo de pergunta que você pode fazer para os seus alunos são essas. O que você pensa sobre isso? Então, escute com atenção o que os seus alunos pensam a respeito daquele assunto. Depois, faça perguntas como: o que te levou a pensar assim? Dessa forma, nós vamos conhecer quais foram as razões, as motivações que levaram os nossos alunos a chegar naquelas opiniões, a chegar naquelas conclusões. E, novamente, é necessário a gente ter aquele caderninho pessoal de anotações para a gente ir alistando o que os nossos alunos pensam a respeito desses assuntos, e assim isso vai facilitar tanto na hora da gente trazer um conteúdo mais interessante para a nossa aula, como também na hora da gente trazer mais temas para os nossos alunos debaterem, para os nossos alunos fazerem atividades relacionadas a desenvolver esse pensamento crítico. Então é muito importante a gente ter sempre anotado a resposta que os nossos alunos deram, o que eles pensam sobre determinados assuntos. Isso vai ajudar a gente a formar uma imagem mais clara de quem são os nossos alunos. Isso também vai ajudar a gente a pensar quais são os valores, as crenças que eles carregam com eles. Fica muito mais fácil a gente criar um vínculo, um relacionamento com eles quando a gente conhece eles dessa forma. Outra coisa que a gente precisa fazer quando a gente quer trabalhar uma atividade sobre pensamento crítico é trazer evidências para os nossos alunos. Essa questão de evidências são fatos, são coisas que possam provar para que eles consigam estudar em cima daquilo, eles consigam trabalhar e formar suas próprias opiniões em coisas reais, em coisas verídicas. Quando a gente traz evidências, a gente está trazendo para eles um conteúdo para que eles possam explorar. Então é muito importante a gente ficar atento que muitas vezes as apostilas, os livros, eles fazem indicação de filmes, fazem indicação de vídeos, fazem indicações de outros livros, de outros textos, outras leituras que seriam como conteúdos complementares para aquela aula. E quando a gente traz esses conteúdos complementares, a gente está falando sobre trazer mais evidências para os nossos alunos trabalharem em cima disso, debaterem, para eles pensarem e assim formarem a sua própria opinião. Uma coisa importante é a gente ajudar os nossos alunos a construírem seus próprios argumentos. Isso acontece justamente quando nós utilizamos esse tipo de pergunta, que é o que você pensa sobre isso, o que te levou a pensar assim. Quando a gente ajuda o nosso aluno a raciocinar e a processar sobre aquilo, aquela informação que ele está vendo, então nós vamos ajudá-lo a construir seus próprios argumentos. Isso vai mostrar para o aluno que ele tem voz ativa, ele é ativo enquanto a questão do aprendizado dele. Muito importante a gente trabalhar isso. Além de tudo, a gente também vai estar mostrando para o aluno que a gente não está tentando ensiná-lo coisas que são nossas próprias opiniões, coisas que nós, professores, estamos trazendo para ele por conta própria, mas sim um conteúdo que ele vai ter a oportunidade de se expressar, ele vai ter a oportunidade de pensar a respeito daquilo e assim tomar sua própria conclusão. Para isso, a gente precisa também oferecer os recursos necessários. Se a gente vai fazer um debate com o aluno, ou se a gente vai falar com ele sobre fazer uma resenha sobre determinado assunto, a gente precisa oferecer recursos para ele. Então, se ele vai fazer sobre a resenha, ele vai precisar ter acesso àquele livro que tinha aquela obra, ele vai precisar ter acesso a mais informações de
como aquela obra foi escrita, por que aquela obra foi escrita, em que época aquilo foi escrito. Todas essas questões que são relacionadas àquele tema que nós estamos pedindo para que o aluno pense sobre aquilo, então nós precisamos trazer os recursos necessários para que eles consigam trabalhar em cima daquilo, para que eles consigam traçar os seus próprios argumentos. Esse primeiro passo é muito importante porque ele é um guia para nós, ele vai ser o que vai nos ajudar a colocar os nossos alunos no caminho certo do pensamento crítico. O segundo passo é a gente alistar os temas. A gente precisa verificar essa questão dos temas de uma forma que a gente consiga alinhar com o que é real para o universo dos nossos alunos. Não adianta a gente trazer para os nossos alunos de sexto ano uma coisa que eles nem conhecem, nem fazem ideia de que existe e que provavelmente é uma coisa que eles nem vão usar. A gente precisa trazer temas que vão ser reais para eles, temas com que eles tenham algum conhecimento de mundo em cima daquilo e possam trabalhar em cima do que já conhecem e assim eles conseguirem ver novas perspectivas conforme as opiniões dos seus colegas, consigam ver essas evidências que a gente vai trazer para eles. Tudo isso precisa ser pensado, então, de acordo com o conhecimento dos nossos alunos. Uma coisa bem interessante quando a gente fala dessa questão de temas é sobre trazer os temas atuais, esses assuntos que são tendência. Por que é importante a gente trazer esses temas atuais e assuntos que são tendências? Porque muitas vezes os nossos alunos eles são bombardeados por essas informações, tanto nas redes sociais como nas mídias, na televisão. Eles acabam sendo bombardeados com essas informações e muitas vezes eles podem ser vítimas de fake news, eles podem acabar sendo enganados por meio dessas notícias que a mídia às vezes distorce. Então é importante a gente trabalhar esses temas atuais, esses assuntos que são tendência e trazer também esses fatos, trazer aquelas evidências para que eles consigam entender qual é o papel deles no processo de aprendizagem, no processo de se colocar na sociedade como alguém, como um indivíduo. Então é muito importante a gente trabalhar sobre isso, até porque os nossos alunos também nas redes sociais, eles têm muita informação. Então, com certeza, eles já vão ter um conhecimento prévio de mundo quando a gente trabalha essa questão de temas atuais, de assuntos que são tendência. O nosso terceiro passo é a gente fazer o brainstorming. O brainstorming é uma das ferramentas que eu mais gosto de utilizar. Isso porque a gente está permitindo que o aluno se expresse, que o aluno coloque a sua própria opinião, que ele coloque ali aquelas ideias que ele tem sobre esse determinado assunto. Então eu gosto de fazer isso geralmente utilizando o quadro. Eu gosto de escrever o tema bem ali no meio e ir traçando como se fosse algumas setas com as ideias que eles vão tendo, com as ideias que eles vão sugerindo sobre o assunto. Então, qualquer tema que a gente for trabalhar, a gente pode fazer isso. A gente coloca o tema ali em evidência e vem trazendo as opiniões dos alunos. Isso pode ajudar os outros também a trabalhar essa questão de perspectivas, a trabalhar essa questão do respeito com a opinião do colega. Então é importante a gente trabalhar essa questão de limites com os nossos alunos, mostrar para eles que eles têm que ouvir a opinião do colega, mesmo que eles não concordem com essa opinião, mas que cada um tem o seu direito de se expressar, tem o direito de colocar a sua opinião. Então é muito importante nesse passo assim da gente fazendo um brainstorming em que os alunos vão conseguir se expressar, vão conseguir falar suas opiniões. Então a gente mostra para eles que existe um limite, que existem regras e que precisam ser cumpridas para que eles tenham um bom desenvolvimento durante a atividade. A gente pode também ajudar eles nesse brainstorming por fazer perguntas, voltando lá naquelas perguntas. Por que você pensa assim? Você já vivenciou alguma coisa com relação a esse assunto? Você conhece alguém que já passou por isso? A gente pode ir trazendo mais perguntas para ir fazendo tanto essa parte de divergência de opiniões, como também para a gente ir trazendo mais evidências para dentro da nossa atividade de pensamento crítico. Outra coisa que a gente pode fazer é utilizar a tecnologia para fazer esse brainstorming. É uma forma bem legal, mas isso vai depender se você tem os recursos necessários lá na sua escola. Então, antes de utilizar essa ferramenta, você vai precisar verificar se você possui acesso a alguns recursos, como por exemplo, os seus alunos eles vão precisar de um aparelho eletrônico. Isso porque eles vão digitar as opiniões deles dentro daquela lacuna do aparelho eletrônico. Outra coisa que eles vão precisar para fazer esse brainstorming digital vai ser ter acesso à internet. Então, algumas escolas possuem Wi-Fi que pode ser compartilhada com os alunos,
outras escolas não possuem. Então, nesse caso, se o aluno ficar sem internet, ele não vai conseguir participar, então não vai atingir o objetivo que é ter essa diversidade de ideias, ter essa diversidade de opiniões. Então é muito importante verificar se você vai ter acesso a esses recursos antes de utilizar essa ferramenta. Essa ferramenta, ela é uma nuvem de palavras. Essa nuvem de palavras, ela vai ser formada de acordo com as palavras ou frases, expressões que os seus alunos mandarem para você nessa pesquisa. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo essas palavrinhas coloridas, são palavras que as pessoas enviaram para uma determinada pesquisa, para um determinado tema. Por exemplo, se eu falar que o tema é escola e pergunto para os meus alunos qual é a palavra que vem à mente deles quando eu falo sobre escola. Então, os alunos vão digitar no aparelho eletrônico deles e como eles vão fazer isso de uma forma online, em tempo real, essa nuvem vai sendo criada. Então, o aluno, vamos supor que na cabeça do aluno veio a palavra diversão. Então, tá ali, fun. Outro aluno pensou em compartilhar, escreveu share. E assim por diante. Enquanto os alunos vão enviando essas palavras, em tempo real, essa nuvem vai se formando. E assim, você, professor com o computador ou com o seu próprio celular, você vai conseguir ter acesso a essa nuvem de palavras. Quanto mais palavras iguais os alunos mandarem, maior essa palavra fica na nossa nuvem de palavras. Então, por exemplo, interativa é uma palavra que foi repetida, por isso ela vai ficando maior. A palavra que tiver mais repetições vai ficando maior e assim a gente consegue também trabalhar essa questão de qual foi a opinião em comum que os alunos tiveram, quais foram palavras diferentes, quais foram opiniões diferentes que eles tiveram e quais foram as opiniões em comum que eles tiveram. Então é uma atividade bem legal. O site é esse aí que está disponível para vocês, eu deixei escrito o nome do site e quando você entra, essa é a página inicial do site que você consegue ver como que funciona, consegue ver um passo a passo de como você pode fazer a sua nuvem de palavras. Então é uma atividade bem interessante, é uma ferramenta adicional que pode trazer mais dinâmica para a sua aula e além de trabalhar essa questão do pensamento crítico, você também consegue atrair a atenção dos seus alunos por estar utilizando uma ferramenta mais tecnológica e, ao mesmo tempo, desenvolvendo essa questão do pensamento crítico do seu aluno. O nosso quarto passo é incentivar os questionamentos. Então, a gente pode fazer uma lista de perguntas possíveis para os alunos pensarem. Então, se eles estão fazendo um debate, quais são as perguntas que podem surgir com respeito àquele tema? A gente pode escrever essas palavras ali na lousa, a gente pode entregar para eles algum papel impresso para eles preencherem com suas perguntas. A gente pode trabalhar de diversas formas, mas é muito importante a gente já ter essa listinha pronta, porque assim a gente vai ajudar esse aluno a desenvolver as suas opiniões. Então, novamente, as perguntas que podem ser feitas são: qual é a sua opinião? Por quê? Qual fato fez você pensar assim? E assim por diante. Então é importante a gente incentivar os questionamentos com os nossos alunos ali durante o debate, durante o pensamento crítico dele sobre aquela resenha que ele está fazendo. É importante a gente trabalhar sobre isso. A gente também pode trabalhar nessa questão algumas perguntas polêmicas, vamos supor, sobre algum tema atual. Existe alguma pergunta polêmica sobre aquele assunto? A gente pode trabalhar com os nossos alunos, mas é importante você já ter esse conhecimento de como são os seus alunos mediante esse tipo de atividade. Os seus alunos já entenderam como que funciona essa atividade e qual é o real objetivo dela? Se sim, então fica mais fácil de você trabalhar temas diversos. Você consegue trabalhar temas polêmicos, consegue trabalhar temas da atualidade, consegue fazer com que seus alunos respeitem as opiniões dos seus colegas. Então é importante a gente ir aos poucos, gradativamente, a gente vai inserindo atividades que levem a esse pensamento crítico dos nossos alunos. Então, nosso quinto passo é a gente fazer uma reflexão e conclusão do assunto. Nunca termine de fazer uma atividade relacionada a pensamento crítico sem falar nada para os seus alunos, porque eles podem sentir que aquela atividade foi em vão. Eles só debateram, só colocaram suas opiniões e não chegaram a uma conclusão daquele assunto. Qual é a real conclusão daquele assunto? Claro que, quando a gente fala em uma conclusão, a gente não está falando que a gente deve decidir
a gente deve tomar partido de um dos lados, que a gente deve escolher uma opinião para ser dada como a opinião oficial, para ser dada como uma verdade absoluta. Não é isso. Quando a gente fala de uma reflexão e uma conclusão, é a gente refletir com eles o que a gente aprendeu mediante aquele debate, quais foram os outros pontos de vista que a gente não tinha tido sobre aquele assunto que agora a gente tem. Então a gente pode até perguntar para os alunos, qual foi uma das opiniões que os seus colegas citaram que você nunca tinha parado para pensar que podia existir dentro desse assunto? Qual foi uma perspectiva que você conheceu agora fazendo essa atividade? Então isso é fazer a reflexão com seus alunos do que eles aprenderam. A conclusão a gente pode fazer da mesma forma, que é mostrando para os nossos alunos que existem opiniões diferentes a respeito daquele assunto e que a gente deve respeitar e que no nosso dia a dia a gente vai lidar com diversas questões que vão contra nossas opiniões, mas que é importante a gente ter as nossas próprias opiniões a respeito do assunto e também respeitar a opinião de outras pessoas. Então é importante a gente fazer essa parte de reflexão, essa parte de conclusão com os nossos alunos, para eles sentirem qual foi a importância daquela atividade para a vida deles. Aquilo vira uma coisa relevante para a vida deles e acaba fazendo com que eles fiquem mais interessados a respeito tanto das nossas aulas, como daquele assunto que foi trabalhado na nossa aula. Então, se você fez um debate em cima de uma matéria que estava sendo estudada ali na apostila, o seu aluno vai ficar muito mais interessado naquele assunto. Então, fica muito mais fácil da gente conseguir trabalhar com eles, conseguir fazer com que eles tenham uma aprendizagem mais eficaz. O nosso sexto e último passo é dar um feedback aos nossos alunos. Então, depois que a gente fez essa conclusão, a gente refletiu com os nossos alunos a respeito da atividade de pensamento crítico que eles fizeram. Então a gente pode falar para eles como que eles se saíram, a gente pode parabenizar os alunos se eles tiveram um bom comportamento, se eles conseguiram respeitar as opiniões dos outros colegas, se eles conseguiram ter uma visão além, se eles conseguiram ter empatia com relação àquele assunto, com aquele tema. Tudo isso a gente pode dar esse feedback para os nossos alunos. Importante a gente também citar bem esses pontos positivos da atividade, o que eles conseguiram aprender com aquilo. A gente pode mostrar para eles qual foi o progresso deles dentro daquela atividade. Então, talvez no começo eles estavam com a mente fechada a respeito do assunto e no final eles conseguiram chegar numa boa reflexão, numa boa conclusão do assunto. Importante a gente dar esse feedback tanto positivo, como também se a gente perceber que está faltando ainda alguma coisa ali para eles desenvolver essa questão do pensamento crítico. Então a gente pode estabelecer uma meta para ser alcançada na próxima atividade. Essa parte do feedback, ela entra também como um ponto de elogio para os seus alunos. Elogie eles por estarem participativos nas suas aulas, elogie eles por estarem ali envolvidos com o assunto, por terem ido atrás das evidências, por terem buscado construir seus próprios argumentos. Tudo isso vai ajudar o seu aluno a entender a importância daquela atividade, a entender a importância das suas aulas, se relacionar melhor com você, professor, que muitas vezes eles têm essa questão de pensar que a gente é de outra geração, então por isso eles ficam um pouco mais receosos de conversar esses assuntos conosco. Quando a gente traz esses temas e permite que eles se expressem, que eles coloquem suas próprias opiniões, eles criam esse aspecto de segurança com a gente, eles ficam mais confiantes em conversar com a gente, em trazer assuntos para a gente. E essa parte do nosso relacionamento com o aluno, quanto melhor for a nossa relação com eles, mais interessados eles vão estar nas nossas aulas, mais envolvidos e participativos eles vão querer ser durante as nossas aulas. É muito importante a gente pensar mais sobre isso, a gente prestar atenção tanto na opinião que os alunos estão dando durante os debates, durante as nossas atividades que promovem o pensamento crítico dele. Tudo isso a gente precisa analisar de pertinho para poder conseguir entender esse aluno e ter um relacionamento mais achegado com ele. Esse foi o nosso episódio de hoje, que a gente falou mais sobre como trabalhar o pensamento crítico em sala de aula ajuda no interesse dos nossos alunos. Então a gente viu como a gente deve começar, ali naquela parte de planejamento da nossa aula, a gente já deve perceber onde a gente vai ter a oportunidade de fazer perguntas para os nossos alunos, onde a gente vai ter a oportunidade de questioná-los sobre suas opiniões, sobre como a gente pode fazer o aluno refletir sobre determinado assunto. A gente viu também o segundo passo, que era sobre alistar os temas
a gente conseguir alistar temas que tenham a ver com o universo do nosso aluno, coisas que eles já tenham um prévio conhecimento de mundo, para poder também trabalhar em cima daquele assunto. A gente viu como fazer um brainstorming pode ajudar os nossos alunos a terem outras visões de opiniões, eles conseguirem entender outras perspectivas. A gente viu como que a gente pode utilizar uma ferramenta online para deixar nossa aula mais dinâmica e ao mesmo tempo trabalhar essa questão do pensamento crítico dos nossos alunos. A gente viu também como que a gente pode incentivá-los a fazer esses questionamentos, quais perguntas a gente pode utilizar para ajudá-los a criarem seus próprios argumentos. No final dessas atividades, a gente fazer uma reflexão, a gente concluir o assunto com eles, para eles entenderem a importância que aquilo teve, para eles não acharem que foi só uma atividade superficial. E por último, a gente dá esse feedback para os nossos alunos, mostrar para eles os pontos que eles aprenderam durante aquele debate, durante aquela atividade, e provavelmente estabelecer uma meta para as próximas atividades. Tudo isso é muito importante para a gente trabalhar essa questão do pensamento crítico dos nossos alunos em sala de aula e conseguir tornar eles mais participativos, mais envolvidos e assim conquistar o interesse deles nas nossas aulas. Então esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado, te vejo no próximo. Tchau, tchau!